Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que é de Osasco, de toda a região oeste, de Carapicuíba, de Barueri, da cidade de Itapevi, você que é de Santana de Parnaíba, aliás, que está vivendo momentos importantes para muito em breve indicar o seu prefeito da cidade, você que é de toda a região, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Terra, nesta segunda-feira, dia 4 de novembro de 2013. 4 de novembro já, hein? Eis que chegou mais um dia, eis que chegou mais um mês. O mês de novembro já está aí. E o Jornal da Terra começa agora, 5:01, como todos os dias, nesta segunda-feira, edição número 215, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, o rádio companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente às 5 da tarde na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, meu amigo, minha amiga, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Estes são os destaques da edição número 215 aqui do Jornal da Terra. Rodovia Castelo Branco, que hoje está totalmente parada, é a quarta melhor rodovia do país. Itapevi recebe 6 médicos do programa Mais Médicos. Agências do Banco do Povo da região oeste participam de um grande mutirão do microcrédito. O deputado João Paulo Cunha, insiste que só a Câmara deve decidir sobre a perda do mandato dele. Vagas de trabalho temporário já estão disponíveis em 2 shoppings da região. Em Itapevi, mães de Amador Bueno ganham a 8ª creche noturna. 4 de novembro é o dia do cabeleireiro e é comemorado neste momento no calçadão de Carapicuíba. E por falar em Carapicuíba, Osasco, Carapicuíba e Itapevi juntas recebem 22 médicos cubanos. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. São 5:03, esse é o Jornal da Terra, onde a sua cidade é nossa notícia, um jornal falado para ser ouvido. Segunda-feira, chove muito, mas chove muito lá fora. Boa tarde, Ralf Silva, tudo bem com você? Hoje não foi possível vir de mobilete? Não, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Jefferson, boa tarde a todos os ouvintes aí do Jornal da Terra. Realmente está chovendo muito e eu vim aqui para a região do Rochdale, realmente já preocupado aí, fiz a minha oração para Deus proteja as famílias aí que vão ser vítimas da enchente aí. Infelizmente, essa semana aí, pela previsão do tempo, é uma semana de chuva. Vai chover muito? É. Bom, vamos torcer, vamos rezar aí para que isso não se confirme, porque temos muitas regiões onde existem moradias de risco e, em especial, essa zona norte aqui, ela está muito suscetível a alagamentos e muita gente acaba perdendo o que já não tem, né, Rafa? Com certeza, infelizmente isso é uma realidade aí. Tem algumas obras previstas aí, já foram feitas algumas para melhorar alguns piscinões.
canalizações. Mas não vai chegar já falando mal, né? Pô? Não, tô falando na realidade. Agora a gente precisa trabalhar realmente. A principal obra agora que está prevista é a canalização ali do braço do Rochidale, ali no meio do bairro, entre a divisão do bairro, para ver se a gente canaliza ali para melhorar realmente a quantidade de enchente. Agora a população tem que colaborar, né, Rodrigo? Em relação a... Não é fácil colocar a culpa só no prefeito, no governador e assim por diante, né? É verdade. Realmente tem que... Pô, se a gente tiver esse sofá dentro do córrego lá, pelo amor de Deus, gente, aí não tem jeito. Vocês vão reclamar à vontade, mas não tem o que vai fazer que vai resolver. Eu acho que deve ser uma ideia. Eu acho que a ideia desse pessoal que deixa sofá na rua é para fazer como se faz no interior, né? As pessoas vão pra rua, sentam nas calçadas, deve ser isso. Não vejo outra maneira de imaginar um sofá no meio da rua, ou encostado atrás de um muro, ou num terreno baldio. É uma porquice mesmo, não tem jeito. Dia 4 de novembro de 2013 é o 308º dia do ano, faltam só 56 dias para acabar 2013. Entre os famosos que fazem aniversário, deixa eu só citar um aqui, o Boninho, né? Boninho, o cara que dirige... O Big Brother. Big Brother. Enfim, ele é o cara que manda lá na Globo. Você conhece ele, não? Não, eu sei que o pai dele é aqui de Osasco, né? O Boni é daqui. Vamos descobrir quem é o pai dele, ver se a gente manda uns Não, mas o pai dele é o Boni. Mas não mora mais aqui, ele nasceu aqui. Nasceu. Morou lá na Rua da Estação, mas já não há muito tempo que não... Mas na biografia dele, ele falou muito bem de Osasco, falou do carinho dele por Osasco. Enfim, entre as cidades que fazem aniversário estão São Carlos, cidade muito importante, cidade que tem uma característica de indústria muito forte. A USP tem um campo bom. Então, a parte de que a gente pode falar dessa... A vida universitária lá de São Carlos chega a ser... Tem uma população flutuante de 20 mil graduandos lá. É muito grande, são muitas universidades. A Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de São Carlos, o Instituto Federal de São Paulo, quem mais? Centro Universitário Central Paulista, e aí vai. 20 mil alunos. Também, né? Onde rolam aquelas repúblicas, a vizinhança deve ficar numa raiva, meu amigo. O povo gosta de festa. 221 mil habitantes. A cidade está a 230 quilômetros da capital e é a 13ª cidade na quantidade de moradores. Cidade muito importante, produção da cana-de-açúcar, laranja, leite, frango, além dessa verve muito importante aí de tecnologia ligada às universidades, como disse o Ralph Silva. Outra cidade que faz aniversário hoje também é São Sebastião da Grama. Nunca tinha ouvido falar da cidade. E também o Santo também, porque o nome de Santo mas também nunca ouviu falar. É uma cidade pequena, 15 mil habitantes, da região de São João da Boa Vista. É uma cidade que é considerada, segundo o site da própria prefeitura, como que tem o melhor café do interior do estado de São Paulo, porque está numa altitude acima da média. E a gente sabe que é verdade. Café geralmente de montanha é um café melhor. É uma cidade também que tem um carisma de turismo. Lá tem alguns dos principais campeonatos, passam por lá, na verdade, né? Alguns dos principais campeonatos de off-road que são praticados aqui na Grande São Paulo. Agora, Ralph Silva, eu dei aqui entre as manchetes, né? Nenhuma novidade, né? A rodovia Castelo Branco é a 4ª melhor rodovia do país. E a gente aqui em Osasco pode falar, por exemplo, da rodovia dos Bandeirantes, também corta Osasco, ou pelo menos passa aqui do lado, né? É a primeira. A rodovia dos Bandeirantes é a primeira. Eu achei que a Castelo seria a segunda. A segunda é a Anguera, que também passa aqui. A Anguera passou a Castelo. E depois temos em terceiro lugar a rodovia Dom Pedro, e depois que vem a rodovia Castelo Branco. Agora, a gente... É importante dizer que essas 4 rodovias que eu citei, todas do estado de São Paulo, entre as melhores, são 19 entre as 20 melhores do país. Qual que é de fora, Rodrigo? Olha, vou ficar te devendo, porque só tem aqui na lista, infelizmente, até a 10ª, não tem até a 20ª. Então, mas eu não sei qual é essa única rodovia que não faz parte
da malha rodoviária do estado de São Paulo. Deixa eu ver se eu encontro aqui na nota, mas não tem. Rodrigo, isso aí nos leva a uma questão muito polêmica, que é o pedágio, né? Pedágio. Eu vou ser muito sincero, eu que viajo bastante, eu tinha uma opinião a respeito do pedágio, eu era totalmente contra pedagiar e principalmente os valores. Eu fui pra praia, voltei ontem, R$21,20, se eu não me engano, o pedágio mais caro da América Latina. Então eu acho que também é um abuso. Porém, se a gente levar em consideração que todas as concessionárias têm até 8 minutos para chegar num carro que está parado no acostamento, em nível de segurança, eu acho que pode realmente se cobrar no pedágio, mas um valor que seja dentro da razoabilidade. Nos Estados Unidos, você entra na interestadual, na highway que eles falam, você pega um ticket no pedágio e você roda. A hora que você sair a 30 km, você vai pagar o equivalente a 30 km. Se você sair a 90, você vai pagar o equivalente a 90 e assim por diante. Então eu acho que esse é um modelo muito bom, bacana, que está dando certo lá, que deu certo lá, que deveria ser implantado aqui também. Já tem uma... Para a rodovia poder fazer essa divisão por quilômetro, mesmo, pagar por quilômetro, demanda de sensores que estão sendo instalados. E eu acho que mais 1 ou 2 anos, um ano, acho que o ano que vem a gente já vai ter essa possibilidade. E nas principais rodovias como Castelo, Bandeirantes, a gente já vai ter essa condição. Vai ser muito mais justo. Muito mais justo, interessante. E também os sensores, cabe falar também que... já pega outras coisas. Já vão pegar IPVA, multa, licenciamento e assim por diante. O que eu acho engraçado é que essa questão já está muito resolvida pelo poder público, né? Essa de flagrar quem está andando com... Não que eu não vou defender quem anda com documento errado, mas essa questão já está resolvida há muito tempo. Já tem um monte de radar por aí flagrando o pessoal. Eu percebi isso ontem indo para a praia, que não sei se o sensor do sem parar, ele apitou, não era pedágio. Tinha um postinho do lado, não sei se era isso ou não, se era feito para identificar isso. Mas ele apitou. Então não sei como é que o governo já está fiscalizando. Mas apitou quando você passou? Quando eu passei ao lado. Não. Interessante, não sei se tem alguma coisa a ver. O que é isso também, não. Precisaria perguntar. Se é que não é segredo de Estado também, né? Porque muitas vezes é segredo de Estado isso aí. É daquelas que os caras não contam. Tá aqui. Gustavo Buitron, nosso amigo, 19ª colocada, uma rodovia. Obrigado, viu, Gustavo? Estavam socorrendo aqui. 19ª, uma rodovia do Rio Grande do Sul. BR-471. As outras 19 são rodovias estaduais de São Paulo. E também lá no Rio Grande do Sul também houve um embate muito forte em relação a pedágio também. Durante um tempo houve, principalmente na época daquela governadora do PSDB lá, me fugiu o nome dela. Ieda Cruz. É verdade. Vamos aproveitar e fazer o sinal da cruz aqui, porque aquela foi terrível, né? O problema que ela teve no Detran lá. Ieda Cruz e os Ieda. Enfim, mas tá pelo jeito, tá expurgada da vida pública, né? Tá longe. Agora, por falar em vida pública, essa questão mesmo dos pedágios, eu acho que o único senão é custo para que seja mais justo. Até porque as concessões feitas por quem detonava esse modelo do PSDB, as concessões feitas pelo PT, têm demonstrado ineficientes de uma maneira incrível. Você pega a duplicação da Regis Bittencourt aqui e não sai do papel, né? Ali na Serra das Araras, ele não sai do papel, porque não tem dinheiro, né? A concessionária não ganha o suficiente para cumprir. Aí você vai aqui essa rodovia que vai para... Não, a que vai para Minas, aí a... Fernão Dias. A Fernão Dias é outro exemplo. Quando teve aquela interrupção lá daquela ponte, ficou 8 meses parado aquilo lá. E o governo tentou de todo jeito, mas não tinha como obrigar a concessionária a terminar aquela obra em tempo menor. Porque é o seguinte, o contrato que eles fizeram ali, e tanto na Regis, conta muito com as coisas funcionando bem. Se há um problema, não é igual aqui, que eu me lembro... Vou pegar um exemplo aqui. Há 3 anos, eu acho, Jefferson, que aconteceu desmoronar aquela entrada de Itapevi lá. 3 anos, isso, mais ou menos? 4 anos? Então... Gravíssimo aquilo. E aquilo foi resolvido em dias. 2 semanas foi resolvido. E olha, a obra foi uma obra terrível. Entendeu? Então... E aquilo foi boa parte bancado pela concessionária.
Então, é muito diferente. Há uma margem de manobra para a concessionária, e ela, na hora que se vê isso, o governo do estado vai para cima com muito mais direitos, com muito mais argumentação. Bom, eu queria começar, primeiro, como é que foi, nós acabamos emendando um papo no outro aqui, não falamos, como é que foi a viagem lá para a Colômbia? Rodrigo, a Colômbia é um país maravilhoso, Bogotá é uma cidade tão grande quanto São Paulo, porém é muito interessante, né? Porque o centro dela é igual ao centro de São Paulo. Você sai 5 quilômetros, já fica uma cidade interior. Não tem prédios residenciais muito altos, então os bairros não são tão cheios quanto os bairros aqui de São Paulo. Eles têm muito parque, muita área verde, né? Você sabe que eu vi um negócio lá muito bacana, que no semáforo, uma companhia de circo, o semáforo fecha, eles montam um circo. Ah, é? Coisa de 3, 4 minutos, Assim, eles fazem um circo. É um jogando malabares, o outro é o palhaço, o outro andando de perna de pau, o outro amarra uma corda bamba de um lado de um semáforo no outro poste e sai andando no meio do semáforo. Parece brincadeira um negócio desse. Eu achei o máximo isso. Então retrata um pouco da alegria daquele povo, né? E a gente vê também um trânsito caótico, pior que São Paulo. Pior por quê? Porque os motoristas, eles são loucos, eles não dão seta, eles não buzinam, não respeitam. Andei de moto lá, não respeitam as motos de jeito nenhum. Pior que São Paulo, pior mesmo. E o transporte coletivo? Agora o Transmilênio, que é o corredor de ônibus baseado aqui em Curitiba, é um exemplo, é um modelo. Funciona muito bem, inclusive nos horários de picos, e a população ela tem um suporte do transporte público que deixa o carro em casa. Realmente só sai de carro quem precisa, não tem para onde ir, não tem jeito, o Transmilênio não serve aquela região. Porém, Bogotá tem uma coisa interessante, Bogotá não tem metrô. Não tem? Não tem metrô. Então isso atrapalha muito também o transporte público deles. Eles basearam no Transmilênio mesmo, né? O principal meio de transporte é o Transmilênio. Transmilênio, exatamente. Agora o que acontece? Medellín tem. Medellín tem, mas é pouco também. Então é uma guerra política lá, uma guerra de corrupção também, foi o que me informaram, por isso que o metrô não sai em Bogotá. Mas como você falou, é uma cidade que, em relação ao trânsito, independente de ter um bom transporte coletivo com esses BRTs dele, não tem. O trânsito é um caos do mesmo jeito, né? Coisa de cidade grande mesmo, né? Coisa de cidade grande, mas eles não respeitam, a educação no trânsito deles não existe, eles jogam em cima mesmo. Eu fui de moto, uma cidade de 40 km dali, realmente quase fui atropelado com a moto. Realmente eles não respeitam. Tem fiscalização, polícia na rua? Tem, mas a corrupção em relação à polícia lá, pelo que me informaram, é grande também nesse aspecto. E aí ninguém respeita. Ninguém respeita. Chama no cantão e dá um cafezinho. Pelo que me falaram, eu não sei, né? Não posso afirmar. É igual que nem aqui. Aqui... não sei se você tá falando, Rodrigo, eu tô ouvindo. Vai dizer que você nunca ouviu falar disso. Já ouvi falar disso. Bom, doutor, que isso. Já ouvi falar disso. Eu sei que você não vai... Ninguém tá acusando nenhum policial nenhum, aqui. Não. Mas que a gente sabe que isso, infelizmente, tá presente aí. Infelizmente, é verdade. A palavra é essa mesmo, infelizmente. Infelizmente, porque é triste. Mas, enfim, diria que isso é da cultura latina, infelizmente. Agora, o Ralf, voltando a falar aqui de Osasco, entre as manchetes, depois eu quero comentar com você a entrevista que nos deu aqui o João Góes na sexta-feira, mas entre as manchetes do jornal de hoje falávamos dessa insistência no embargo infringente protocolado pelo advogado do deputado João Paulo Cunha. Ele, além de reclamar, de argumentar as questões, há a tipificação de um crime que ele alega não cometer, que é aquele que ele teve 4 votos, a votação no Supremo foi dividida, não me lembro. 5-4. Além disso, ele faz uma argumentação que ele insiste que o STF deve reavaliar essa posição dele da cassação imediata do mandato. Isso aí não tem jeito, né? Isso aí já foi... Rodrigo, ele foi o único que questionou isso. Agora ele quer voltar atrás, porque eles falaram que ele perde o mandato automaticamente. Então, os outros deputados não questionaram isso. São 3 deputados, ele, o Valdemar Costa Neto, e tem mais um que eu... A gente vai se livrar do boy agora mesmo ou não? Qual boy? O boy. Pô, todo mundo sabe que o Valdemar da Costa Neto... É o boy. Lá em Mogi das Cruzes, a terra dele é chamado boy.
Mas o Estado de São Paulo vai se livrar dessa figura nefasta da política? Eu acredito que sim. E o que acontece? Então, o João Paulo pediu para questionar isso, acreditando que o Supremo ia mandar para a Câmara para ganhar tempo, e o Supremo não. Diz que a perda é automática. Então, isso acabou gerando um desconforto muito grande para ele, porque se ele for para a Câmara, vou ser bem sincero, a Câmara não vai caçar ele, não. O João Paulo é muito querido pelos deputados. Mas olha, desconforto ele vai ter se esses embargos infringentes não obtiverem êxito. Aí sim ele vai ter desconforto, porque vai ter que passar o tempo inteiro na cadeia. Ele... Me explica uma coisa, por que quando se fala de prender esses mensaleiros, fala-se muito do Zé vir para Atibaia, Zé Dirceu, e fala muito de ir para Taubaté, né? Enfim. E no caso do João Paulo Cunha, fala-se de Brasília. Por que isso? É um pedido do réu, é isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que o João Paulo... É a questão de domicílio também, né? O deputado federal tem 2 domicílios. Um em Brasília e um na cidade dele, né? Se for São Paulo, por exemplo. Então eu acredito que a avaliação do João Paulo com a equipe dele deve ser que ele fique em Brasília, né? Mas isso não é definido, não. Como se vier para São Paulo, a estrutura de São Paulo, o que acontece? A pessoa que tem nível superior, não é que ela não vai presa. Ela vai presa, mas até terminar o processo de trânsito julgado, ela tem direito à cela especial. E São Paulo não tem essa estrutura hoje. Então, vou dar um exemplo. O caso do Misael Bispo. Ele tem cela especial por 2 motivos. Primeiro, que ele tem curso superior. O segundo, que ele é advogado. Então, o advogado tem que ficar preso na cela do Estado Maior. E aí o que acontece? São Paulo não tendo essa estrutura, o juiz falou, 48 horas, ou você cria a estrutura, eu vou soltar ele. E aí São Paulo pegou e criou essa estrutura. Então... Onde ele está? Ixi, boa pergunta. Se eu não me engano, ele ficou preso aqui no batalhão no Jaguaré. E depois ele foi removido para onde foi criada essa sala. Não sei onde ele está, não. Provavelmente em Taubaté mesmo. Provavelmente, que é onde está o Pimenta Neves ali, o pessoal. Né? A gente fala que são os presos famosos. Então, o réu pode conseguir essa por exemplo, se optar por ir lá para Papuda, onde já começava a se licitar a construção de celas especiais, nós chegamos a ler notícia a respeito disso, ou vir para o Estado de São Paulo. Esse é um pedido dele, da eu acredito que sim, que seja um pedido da defesa. O que diz a lei de execução penal? Que é direito do preso cumprir a sua pena mais perto do seu domicílio, tá? Desde que não tenha nenhuma força maior. Por exemplo, o caso um dos líderes do PCC, que foi removido agora. Por quê? Porque colocou a segurança das pessoas em risco. Então, se removeu ele lá para o RDD. Caso contrário, se for um preso comum, ele tem o direito de cumprir mais perto da sua residência. São 5h22, esse é o Jornal da Terra, hoje com o advogado Ralf Silva. Daqui a pouco nós vamos conversar aqui com o Flávio Azevedo Limas, falando de educação aqui no Jornal da Terra. 5h23, hora do primeiro giro de notícias, aqui por toda a região. Vamos saber o que mais importante aconteceu na região oeste da Grande São Paulo. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A instalação das creches noturnas vem beneficiando cada vez mais mães e crianças de Itapevi. A ideia do prefeito Jaci Tadeu é pioneira e o bairro de Amador Bueno acaba de ganhar sua primeira unidade. Situada no CEMEB Rosana Minani Andrade, a primeira creche de Amador, que atende até às 11h30 da noite, tem como objetivo oferecer um espaço para as mães deixarem seus filhos enquanto trabalham ou estudam nos períodos vespertino ou noturno. O serviço de creche noturna em Itapevi também é disponibilizado no Jardim da Rainha e nos centros educacionais do Centro, Vila Gioia, Jardim Santa Rita, Jardim Vitápolis e na Coab, nas unidades Maria Clara Machado e Monteiro Lobato. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Aqui no Jornal da Terra, hora de falar de educação. E nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, o programa Bolsa Família completou 10 anos. Muito contestado no começo por alguns setores
da política e também da sociedade civil, tratando o Bolsa Família como algo relacionado a esmolas para um povo pobre, também colocado por alguns setores da imprensa e também da política como uma moeda de troca para o voto de cabresto, em especial no Nordeste. O fato é que o Bolsa Família completou 10 anos prestando serviço a uma população necessitada. E nesse momento aqui, nós vamos conversar com o Flávio Azevedo Limas, especialista em educação, diretor da POESP, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino, é vice-prefeito de Itapevi, colunista aqui do Jornal da Terra. Vamos conversar com o Flávio para saber da influência do Bolsa Família na educação desse povo assistido. Flávio, uma boa tarde para você, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo e amigos ouvintes do Jornal da Terra. Flávio, como eu disse aqui na introdução dessa nossa conversa, o Bolsa Família completou ontem 10 anos. Queria saber de você, como educador, qual a efetiva influência do programa Bolsa Família na educação? Sabe, Rodrigo, a questão do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, foi um programa gestado por algumas iniciativas, principalmente do Partido dos Trabalhadores, já no início dos anos 80, e que com o governo Lula isso se tornou uma realidade. O Bolsa Família é um programa, na verdade, que não apenas atende às famílias de baixa renda que viviam ou que vivem abaixo da linha da pobreza, mas condiciona ao recebimento, né, desses recursos a permanência da criança na escola. E isso é algo fundamental, porque durante muito tempo você sabe, né, e seus ouvintes sabem, que o Brasil havia uma quantidade enorme de pessoas, principalmente na região norte e nordeste, que viviam em extrema pobreza e também na periferia das grandes cidades, como na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte. E esse programa ele foi fundamental para a gente erradicar e tirar, né, por volta de 20 milhões de pessoas de extrema pobreza, e esse programa ele atende mais de 50 milhões de brasileiros. Então é um programa extremamente importante, porque para nós a educação não é apenas a vaga na escola. A educação pressupõe se criar condições básicas necessárias para que esses alunos possam continuar na escola pública. E nesse sentido o Bolsa Família ele vem de encontro a essa necessidade. Para além de minimizar o sofrimento de quem passa fome, também possibilita de criar condições objetivas para que esses alunos e esta família possam sair desse estágio de miserabilidade, ter formação, né? Formação nos primeiros anos da série do ensino fundamental ciclo 1, para que essa família, com o programa, ele possa também sair da extrema pobreza e ter uma ascensão social. Esse é o desejo do programa Bolsa Família. Sem falar, né, Flávio, que a questão básica é esse aluno, essa criança ter condições de aprender, de estudar, né? Afinal, sem se alimentar não dá. Saco vazio não para em pé, né? Na verdade, esse programa possibilitou a permanência de mais de 15 milhões de brasileirinhos e brasileirinhas, não é? A permanecerem na escola, né? Então é um programa fundamental. Se nós observarmos na década de 70, 80, e eu vivi isso de perto, sou nordestino, sou do sul do estado da Bahia, lá a gente sequer tinha escola pública, né? A gente era ensinado pelas tias, né? Por parentes que sabiam malemar, ler e escrever, e recebia uma ajuda dos familiares, e esta pessoa que tinha uma instrução maior lecionava para aquelas ser, mas pessoas inclusive sem qualquer formação profissional. Então eu acho que com a Constituição de 88, a redemocratização do Brasil a partir dos movimentos que eu participei efetivamente em 84, direta já, a elaboração da Constituição aprovada em 88, isso nós conquistamos direitos sociais. Mas isso só foi possível quando a gente colocou no poder governos responsáveis que tinham uma preocupação muito grande, não só com a educação de qualidade, mas principalmente para erradicar a questão do analfabetismo e da pobreza no Brasil. Sem esquecer, né, Flávio, que os estudos indicam que houve uma brutal redução na taxa de evasão escolar a partir do Bolsa Família, né? É verdade, porque a condição para participar do Bolsa Família é a permanência na escola, né? Então a taxa de evasão escolar das crianças beneficiadas pelo programa,
de 7,1 no ensino médio é significativamente menor que a média nacional, que é por volta de 10,8. Em relação à taxa de aprovação, os números relacionados ao Bolsa Família são superiores à média nacional de 80% a 75%, respectivamente. Então, são programas assim, fundamentais, e eu não tenho nenhuma dúvida que o programa Bolsa Família ele é um programa social irreversível, seja qual for o governo, não dá para reverter mais, porque durante muito tempo, em alguns setores mais conservadores, chamavam o programa Bolsa Família, Bolsa Escola de Bolsa Esmola. É verdade que ele é insuficiente, mas é verdade que ele é muito significativo para aquelas famílias de baixa renda. É só perguntar para essas famílias a significação, né, o significado que é o programa Bolsa Família. Então, não tem nenhuma dúvida que tanto a evasão escolar, né, quanto a qualidade de vida dessas pessoas tem melhorado muito a partir desse programa. Tanto é que é um programa defendido hoje por muitos países, inclusive, que estão vivendo uma tremenda crise econômica, né, com Portugal, Espanha, países desenvolvidos, principalmente como a Espanha, que eles estão adotando alguns programas em substituição, não em substituição, mas por conta do desemprego lá ser muito grande, como o desemprego, por exemplo, na Espanha chega a mais de 36%. Então, o Brasil ele é copiado por alguns países, inclusive, dias atrás nós tivemos uma audiência com o ex-presidente Lula, e ele nos disse que países da África, né, estão experimentando, né, essa forma, por exemplo, como programas muito parecidos com o Bolsa Família, que é uma forma, além de minimizar a questão da fome, mas melhorar a qualidade e a permanência das crianças na escola. Sem nenhuma dúvida que há uma importância muito grande do programa Bolsa Família também nessa questão da educação dos nossos filhos, principalmente nos grotões do país, onde as pessoas carecem muito, inclusive da alimentação do dia a dia. Flávio, eu queria mais uma vez agradecer pela participação aqui no Jornal da Terra, com sua coluna, falando de educação, hoje trazendo mais informações relevantes sobre o Bolsa Família, que acaba de completar 10 anos. Muito obrigado e eu aguardo você na próxima semana. Um abraço. Rodrigo, eu agradeço mais uma vez esta oportunidade, porque eu entendo que tema como esse é um tema importante. Eu agradeço a participação, a você, a seus ouvintes, por entender que a Rádio Terra, uma rádio que tem um compromisso não só com a verdade, com a prestação do serviço, mas de levar à população informações que são fundamentais no seu cotidiano, no seu dia a dia, na formação de uma consciência crítica. Isso eu acho muito importante, eu te agradeço. Aqui no Jornal da Terra falou Flávio Azevedo Limas, colunista do Jornal da Terra para as questões de educação. Ele fala semanalmente aqui no programa e na próxima semana está de volta para nos trazer importantes informações da educação pública e nesse caso trouxe hoje informações relevantes da influência do programa Bolsa Família na educação do brasileiro. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Nesta segunda-feira, 4 de novembro, a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o Instituto dos Profissionais de Beleza de Carapicuíba e região, está realizando ações sociais e de saúde no calçadão de Carapicuíba. A atividade está acontecendo desde as 9 horas da manhã e vai até às 9 horas da noite e tem como mote a comemoração do Dia do Cabeleireiro. Estão sendo realizados atendimentos gratuitos para cortes e penteados para a população, shows musicais e ações de saúde, como exames de pressão arterial e diabetes, atendimento móvel para testes de HIV e campanha de conscientização sobre a prevenção do diabetes e câncer de próstata, por ocasião da campanha mundial Novembro Azul. Os serviços estão disponibilizados em barracas montadas no calçadão principal de Carapicuíba. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h34, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje, agora acabamos de conversar com o Flávio Azevedo Limas, falando de educação, semanalmente aqui no Jornal da Terra. E trazendo hoje, conversando conosco aqui,
o advogado e comentarista de política do programa Ralph Silva. Ralph, na sexta-feira nós conversamos com o seu amigo, o secretário de Mobilidade Urbana, secretário de Transportes, João Góes. Veio aqui e conversamos, um papo muito agradável, falamos de um monte de coisa aí, uma opção de coisas importantes. Agora, eu perguntei para ele a respeito dessas faixas de ônibus que estão sendo pintadas aí. Não sei se podemos chamar isso de corredor exclusivo, né? Mas... preferencial. Isso. Você tem... porque não é exclusivo, é preferencial. Mas você tem notado no trânsito, por exemplo, ressaltou muito a melhora do trânsito na autonomista. Você tem percebido isso ou não? Eu digo, o secretário é meu amigo e tudo, mas quem anda sabe. Eu ando de moto porque eu não aguento mais. Mas... o trânsito de Osasco está péssimo, está pior que São Paulo. Não, tudo bem, mas você percebeu melhor? Eu não percebi melhor nenhum, pelo contrário, eu percebi uma grande reclamação dos comerciantes da autonomista, porque não parou o veículo, multa. Então eu acho que tem que se estudar uma outra alternativa ali para o corredor. Eventualmente até uma desapropriação aí, abrir um corredor maior, um rodízio de veículos. Eu não sou contra o rodízio aqui em Osasco, não. Eu acho que não tem limite, entendeu? Então você tem que colocar o rodízio mesmo e para as pessoas conseguirem andar, ter qualidade, né? Pra gente sair daqui agora para voltar pro centro, vai 1 hora, Rodrigo. Daqui do Rochidale para voltar. 1 hora? Ah, vai. Eu vou de moto. Estamos aqui do lado do centro? Mas para cruzar pro lado de lá só tem 2 viadutos. Então, para tudo, infelizmente. Outra coisa que eu perguntei para ele, você deve se lembrar que no começo do ano, você inclusive trouxe o tema para o programa, os parquímetros nos bairros vizinhos à região central. Ele garante que isso não vai acontecer e que os lugares onde foram implantadas a Zona Azul foi só para normatizar, para que as pessoas não deixem seus carros por horas a fio, atrapalhando, e que o comércio da cidade compreendeu isso aí. Olha, Rodrigo, eu acho que foi positiva a implantação do parquímetro aqui no centro de Osasco. E tem alguns centros de bairros que... aquele ponto comercial do bairro que também estão instalando. O que acontece é o seguinte, tem que realmente ver a característica dos veículos que circulam para saber se vai ser positivo para a população ou não. Porque também a gente encontra aquele problema que é o seguinte, o morador vai, para seu carro, principalmente no centro acontecia isso, deixava seu carro lá o dia todo, pegava o trem, ia para São Paulo, voltava e atrapalhava o comércio. Por quê? A pessoa vai lá para fazer uma compra no comércio, então de parar. Quilômetro 18 está acontecendo isso, né? Tá acontecendo isso. Então, Praça do Samba. Eu acho que o que a gente conseguir, de acordo com o estudo, fazer para ajudar a população é bacana. Agora tem que tomar cuidado para não virar indústria realmente da arrecadação e da multa. A respeito disso também, ele explicou que os parquímetros são para a empresa, aquela questão de ficar só 10% da renda para o município. Ele lembrou que essas empresas, além do investimento, geram um emprego e que toda a questão das multas, toda essa aferição de essa renda das multas vem para o município. E que é um negócio bom. Ele não acha um contrato tão leonino pró-empresa assim, não. Eu acho que tem um negócio no mundo aí que você investe 100 e a empresa ganha 90 aí com certeza. Bem complicado isso aí, tem que fazer um estudo realmente. Eu não sei se tem alguma ação do Ministério Público, cabe a ele isso, em cima da fiscalização. Agora que isso eu como morador e como político eu não posso aceitar não, eu acho que precisaria rever esse contrato. E lá na Câmara, depois das recentes modificações, como é que você tem enxergado as coisas? Continuam iguais em relação à estabilidade da base do prefeito? Aumentou, né? Aumentou, né? Aumentou com o Jair Assaf agora no PROS, aumentou a base do prefeito. E ouve-se muito que o PSD vai para a oposição, mas até agora, na prática, nada. Os dois vereadores como é que estão? Votam com o Estão votando com o governo. Trazer o Delbio aqui de novo para perguntar isso para ele. Que ele garantiu que na próxima vez que vir aqui, ele garantiu. Você lembra disso, Jefferson? Ele garantiu, sentado onde você está aqui. Perguntar para ele isso aí. Vamos perguntar, com certeza. Delbio Teruel. Eu acho que, assim, como eu já declarei nos jornais aqui, na imprensa escrita,
Eu acho que o PSC esvaziou por completo, não ficou nem 5 candidatos lá. Então o PSC caminha para uma oposição, eu acredito. Eu acredito que próximo ano, não sei. Já tinha uma vontade o Rogério, né? Ah, ele gosta de bater, né? Ele é fortão, ele gosta de bater em todo mundo, inclusive no prefeito. Pra provocar o cara, hein, bicho? E aí o que acontece? Não, ele, inclusive a minha desfiliação ele não fez. Não? Não fez, não. Já notifiquei ele, já comuniquei a justiça eleitoral, já resolvi. Mas ele não fez. Então, isso tudo pode gerar aí um processo judicial. Porque ele falou que tinha feito. Então, aí quando ele falou que tinha feito, entra má fé. Então, é assim que se age na política, né? Então, é aí que a gente viu que o Rogério que eu estou falando é o Rogério Silva. Importante Isso. deixar bem claro isso para os ouvintes. Ele não fez minha desfiliação do PSC, eu tive uma notificação da justiça eleitoral. Estive no cartório hoje já resolvendo. Mas eu acho que isso é a política suja. Não precisa sim. disso. Não precisa disso. Quer sair do partido, sai. Faz a desfiliação e está É resolvido. suja, mas esses caciques de partido sempre mandam umas dessas, né? Né, então, agora vamos ver cacique de partido quanto teu partido. Quando só tem ele no partido, ele é cacique dele. É. Então nós vamos ver agora aí o que vai acontecer daqui pra frente, né? Ele mesmo falou que se não tivesse espaço no governo, que ele não conseguisse montar um grupo para reelegê-lo, que ele só pensa nele, que ele iria buscar a oposição. Vamos ver, a próxima eleição tá chegando já, faltam só 3 anos. Pois é, mas enquanto isso, ficou algum outro vereador no partido? Não, ficou só ele. O Dinei Simão saiu, foi pro PROS também. Então Ele conseguiu desunir o grupo inteiro. Essa é a verdade. A partir daquele episódio no começo do ano, ficou difícil. Não, antes já, Rodrigo. Antes porque já. O homem tem que ter palavra. Eu aprendi isso com meu pai, ele não teve palavra. Mas aquele de obrigar, de não querer deixar os caras votarem, aquele foi um exagero, né? Aquilo foi um absurdo. Cárcere privado. Aquilo, entre homens, isso não devia existir. Agora, ao mesmo tempo que o prefeito tem essa tranquilidade na Câmara, é sabido que pesquisas internas mostram que, em relação à aprovação dele, pessoal dele, está muito baixa. Concordo. Realmente o prefeito, ele não é tão conhecido ainda, né? O prefeito precisa ser mais conhecido. Você reputa isso, ao desconhecimento. Como diz aqui o Delbio, aqui, quando vem aqui, por ser o prefeito da minoria, por isso, por ser desconhecido... O Lapas vem fazendo um governo positivo em muitos aspectos, em outros nem tanto. Agora eu acho que o desconhecimento ajuda numa eventual rejeição. Isso é dado estatístico, qualquer pesquisa. E o Lapas vem se esforçado, tem comparecido lá na rua o tempo todo. Era isso que eu ia dizer. Para o pessoal reconhecê-lo. É, né? Isso que eu ia dizer. Ele está em todo lugar, diariamente. Todo lugar diariamente, exatamente. Então ele tem feito esse esforço, né? E para ver se ele se torna realmente conhecido. Agora a gente pega aí, dependendo do local, tem político da cidade que é muito mais conhecido que ele. Por falar em político mais conhecido, né, na semana passada também foi uma notícia importante que nós demos aqui, que uma boa parte da cidade comemorou a volta do deputado Celso Gil às atividades na Assembleia. Independente de votar ou não na figura do deputado, após a tragédia que ele viveu, sem dúvida é uma notícia boa, né, Ralf? Olha, Rodrigo, não é segredo para ninguém, eu frequentei a casa do Dr. Celso 2 anos da minha vida, convivi com ele, com a dona Glorinha, com os meninos e as meninas. É um episódio muito triste, qualquer família pode acontecer isso, qualquer pessoa está sujeita àquilo. Independente de política, realmente é um episódio lamentável. E eu acho que é um momento muito difícil, né? Muito difícil. E um momento que a gente tem que dar força para ele. Realmente eu não fui dar um abraço nele ainda, né? Mas a gente tem acompanhado, eu falo semanalmente com o filho dele, com o Júnior. Agora, independente de gostar ou não gostar, de político A, B, ou C ou D, ele tem o valor dele, a dona Glória tem o valor dela, né? Exatamente. E eu acho que eles já ajudaram muita gente, já fizeram muita coisa pelo próximo. Mas independente disso, qualquer pessoa que passa por uma situação dessa, ninguém faz porque quer. É um acidente, o próprio nome já diz. Né? E ele deve estar... Eu não queria estar sofrendo como ele deve estar sofrendo, não. Deve ser fácil, não. Muitos anos de convivência, de repente perde a sua parceira. E a gente percebeu que uma comoção muito grande tomou conta da cidade no momento do falecimento da esposa do deputado. Realmente, ela sempre foi muito querida aqui na cidade. São 5h44, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Vamos fazer mais um giro de notícias e já voltamos aqui hoje conversando com nosso comentarista da política de Osasco,
o advogado Ralph Silva. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. A temporada de contratação de funcionários temporários no comércio segue aberta e 2 shoppings da região estão com seleções abertas. As lojas do Continental Shopping abriram 300 vagas. O objetivo, segundo o empreendimento, é atender o aumento do fluxo de pessoas para as compras de Natal, que deve ficar em torno de 60% a partir das próximas semanas. Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.continentalshopping.com.br ou fazer a entrega pessoalmente na Associação de Lojistas do Shopping. O Continental fica na Avenida Leão Machado, número 100, no Jaguaré. Mais informações pelo telefone 40 40 49 81. O Tamboré também está com seleção aberta. Há oportunidades para cargos de vendedor, estoquista, esteticista, caixa e auxiliar de vendas. Muitas lojas não exigem experiência anterior dos candidatos. Dentre elas, a loja O Boticário está com 5 vagas para atendentes. Já a marca Sene está com vagas para caixa, estoquista e vendedor. A Estética Onodera tem 2 vagas para o cargo de esteticista e uma para consultor de vendas. Por fim, a loja Dudalina possui 2 vagas de vendedor e uma para caixa. Itapevi acaba de receber 6 clínicos gerais de Cuba, participantes do programa Mais Médicos. Os profissionais que foram recepcionados pelo prefeito Jaci Tadeu passaram 3 meses na cidade de Belo Horizonte, participando de treinamento sobre o funcionamento do SUS. Jaci Tadeu afirma que será muito importante para Itapevi a chegada desses médicos, especialmente vindos de outra cultura, com experiências de programas de saúde que podem vir a ser implantadas na cidade. Os médicos cubanos terão moradia e alimentação custeadas pela Prefeitura. Futuramente, quando o Ministério da Saúde determinar os locais de trabalho, os profissionais prestarão serviços nas unidades de saúde do município, atuando na clínica médica. A chegada dos médicos cubanos contribuirá para um crescimento na qualidade do serviço oferecido ao cidadão itapeviense. Somente neste ano, a Prefeitura de Itapevi já empossou cerca de 100 médicos de diversas especialidades, aprovados em concursos públicos. O programa Mais Médicos do Ministério da Saúde destinou 22 profissionais cubanos para atuar nas cidades de Itapevi, Osasco e Carapicuíba. Eles já foram recepcionados pelos prefeitos das cidades na quinta e sexta-feira passada. Para Osasco, vieram 8 profissionais que se somam a outros 4 estrangeiros já recebidos na primeira etapa do programa. Para Carapicuíba, vieram mais 8 que se juntam a outros 2 estrangeiros integrados na fase anterior do Mais Médicos. Essa segunda etapa do programa federal destinou um total de 29 médicos formados no exterior para as cidades da região. Também foram contempladas Itapevi com 6 profissionais, Cotia com 4 e Jandira com 6. As prefeituras não informaram as nacionalidades dos profissionais e nem o prazo em que chegam aos municípios. Por meio do programa Mais Médicos, o Ministério da Saúde paga a bolsa de R$10 mil mensais aos profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde. O deputado federal João Paulo Cunha, do PT de Osasco, protocolou junto ao STF um embargo infringente a que tem direito pela condenação imposta a ele durante o julgamento da ação penal 470, o Mensalão, pelo crime de lavagem de dinheiro. Absolvido por 4 dos 7 ministros, João Paulo poderia recorrer apenas dessa condenação, mas aproveitou para pedir que os ministros reconsiderem a decisão de cassar o mandato dos parlamentares condenados na ação. Advogado de defesa do petista,
Alberto Toron, justifica o pedido de absolvição, afirmando que João Paulo não sabia da origem ilícita do dinheiro recebido por ele das empresas de Marcos Valério. João Paulo foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. O último crime imputado ao parlamentar petista representa 3 anos da pena total. Caso os ministros aceitem o embargo infringente apresentado por João Paulo, ele pode escapar da prisão em regime fechado, passando a cumprir sua pena no regime semiaberto, quando o condenado apenas dorme na prisão. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. São 5h49, esse é o Jornal da Terra, de sua cidade, a nossa notícia. Hoje aqui com o advogado Ralph Silva. E, Ralph, nós falamos aqui no início do programa do deputado João Paulo Cunha, acabamos de falar aqui. Há cerca de 10 dias, o PT deixou claro quem serão os candidatos do partido, né? O deputado Marcos Martins e o vice Pracidelli. Isso. O que você pensa disso? O que você acha? Marcos Martins, quarto mandato. São 2 amigos meus. Deputado estadual. O Marcos vai para o 3º mandato. 3º? 5 vezes vereador, agora 2 deputados, vai para a 3ª vez. Eu acho que os 2 candidatos são candidatos bons, com projetos, com ideias. O Marcos vem fazendo muito trabalho. Mas tem gente que ficou enciumada aí, né? Ainda mais no PT, Jesus. Mas o Pracidelli vem fazendo um trabalho como vice-prefeito também, fez um trabalho como vereador. Agora, são 2 campanhas. O Marcos Martins teve 40 mil votos fora da cidade, né, 2 vezes. Então, ele é o candidato, é um deputado de Osasco, mas ele vem com um trabalho forte fora. Se ele mantiver esse trabalho, ele vai acabar se reelegendo automaticamente. Tudo quanto é evento de Itapevi, ele está lá. Agora, estadual, a gente tem vários pré-candidatos aí fortes, que vão dividir muito, né? Novidades, jovens também. E federal, a gente vê que a maior disputa aí vai ficar entre são 3 candidatos principais, que é o Pracidelli, o Delpo Teruel e o Rogério Lins. Então, o Rogério vem num ascendente muito grande, ele vem realmente mostrando essa juventude, esse gás todo, muito bem aceito pela população, rejeição mínima. Olha, eu acho que o Rogério vai ser o mais votado da cidade aqui. Mais votado? Mais votado. Na cidade, com certeza. Mais que o Delpo Teruel? Mais que o Delpo Teruel. O povo está cansado, Rodrigo. Mas o Delbo também, a impressão que eu tenho é que o Delbo vai ter muito voto aqui. O Delbo está quase com 50 anos, não pode falar que ele é novo nem jovem, então ele vai ter muito voto, como o Pracidelli também. Agora, eu acho que o Delbo tem mais dificuldade para se eleger por conta do partido dele. Não, o Pracidelli deve precisar de mais voto, do PT. Mas o PSD também vai ter um vai puxar uns 100 mil votos, pelo menos. Agora o Rogério precisa de 50 mil, a chance de eleição dele é muito grande. Sim, quanto a isso grande. Também é a impressão que eu tenho. Essa agora eu acredito também que o Rogério tem tudo para ser o mais votado da cidade, e até pela novidade, pela juventude. O povo está cansado, o povo não aguenta mais não. O político tá. Você vai falar de político hoje em dia, pelo amor de Deus. Não, eu sou da opinião que temos que experimentar o novo mesmo, porque os caras que aí estão tem demonstrado que não tem mudado nada o status quo, né? O status, podemos dizer, o status cocô dessa política brasileira, que muitas vezes parece mesmo página para ser usada, aquele jornal que você usava no banheiro mesmo no interior. Agora, precisa mudar isso, não tem outro jeito, e o ano que vem nós temos essa chance. É importante saber, a população, que anular o voto ou não ir votar é ajudar quem está lá já. Não viu, Jefferson? Então, o caminho é realmente olha você expressar a sua opinião, porque se você anular, quem está lá já tem aquele voto dele, já tem aquele voto que a gente fala mais ou menos cabresto, né? Voto certo. Então tem que ir lá e votar no novo. É que o nível... Não reeleja ninguém, essa é a minha campanha. Eu também penso assim, é que o nível de estranhamento com a cultura política é tão grande que as pessoas não entendem o que passa na cabeça desse ser chamado político, ou que se converte à política. Porque a gente tem visto repetidamente as pessoas mudando, inclusive, o seu jeito de ser quando entra para a política, meramente aderindo. Então, também não podemos culpar quem não teve a oportunidade ainda. Claro, com certeza. Eu vou dar uma notícia de última hora aqui. Maluf foi condenado, ficou inelegível por 5 anos.
A defesa dele tá falando que vai recorrer aí. Vamos recorrer. Dispute a próxima eleição. Quero que prove, vamos recorrer. Tá chegando ao fim aí Será? Vários caciques aí da política, o Maluf é um deles. E tem uma multa de 42 milhões, viu, pra ele pagar. Isso é R$42 pra ele. E o que acontece? A gente vê que realmente a renovação... Daquela turma que a mão é assim fechada? Pois é, a renovação política realmente é necessária, ela vai acontecer inexoravelmente, né? E a gente já está começando a ver isso aí. Eu acho que o Rogério Lins é a maior vertente aí na nossa cidade de renovação. Falar nisso, vamos convidá-lo novamente, ver se ele vem aqui nas próximas semanas. Claro. Foi um papo muito bom, um cara que também é muito atuante. Você vê ele pela cidade o tempo inteiro, por toda a cidade o tempo inteiro, é um cara que trabalha muito. E a gente quer aqui conversar com gente que trabalha muito. Ralf Silva, você também trabalha muito, anda viajando bastante também. Não, mas é trabalho. Calma. Trabalho? É trabalho, tá. Não tava viajando, passeando não. Agora eu vou passear dia 1º de dezembro, eu tô de férias. Aí eu passei. Vai pra onde? Pra Punta Cana, República Dominicana. Que legal, hein? Se eu pudesse. Mas a gente pode entrar de lá da praia. É mesmo, né? Só pra eu sentir inveja, né? Rodrigo, um prazer estar aqui com você, é um prazer estar com o Jefferson aqui, com todos os ouvintes aí da Terra. O Jornal da Terra, mais um dia aqui, um prazerzão mesmo. A gente está à disposição e vamos voltar mais vezes aí. Um beijo grande para você, para todos os ouvintes aí. E fiquem com Deus aí. Meu Facebook é Ralf Silva, fiquem à vontade para adicionar. Você sabe lá aquela sequência, www.facebook.com/Ralf Silva. É isso mesmo? Isso. Então facinho. A URL é essa, facinho de encontrar então. Obrigado mais uma vez, sempre muito bom conversar com você. Você é um dos responsáveis por esses resultados bons de audiência e pela região ter abraçado esse programa aí como seu veículo de informação. Muita gente tem ouvido isso aí. Paro lá para ouvir e pena que um dia ou outro eu perco. Tenho ouvido coisas muito legais aí na rua. Muito, muito legais mesmo. Que bom. Bom, tá terminando o Jornal da Terra. Amanhã estamos de volta aqui. Amanhã o professor Candal vai estar aqui. Vai estar falando do trabalho dele junto ao prefeito de Osasco. Vai também estar aqui conosco o doutor, eu sempre chamo ele de doutor, né? Eu sempre chamo ele de doutor e ele ri muito quando eu faço isso. O senhor José Araújo, que é comentarista de política, fala de Carapicuíba aqui e vai estar conosco também aqui amanhã no Jornal da Terra a partir das 5 da tarde. Chegando aí meu amigo Ademir Laurentes e o som do sucesso. Amanhã nós voltamos às 5 da tarde. Um abraço, paz e bem. Não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.